Fala pessoal, voltando aqui com a série As 7 Entrevistas, os Desafios do Empreendedor. Hoje eu estou aqui com meu amigo Tainan, ele é contador, empresário, fundador da UOL Contabilidade. Pessoalmente é o melhor contador que eu conheço, por mais que eu seja da profissão também, ele é o melhor que eu conheço, sem sombra de dúvidas. Tainan, antes da gente começar aqui nas entrevistas, conta um pouco da tua história, te apresenta um pouco pra gente, por favor. Bom dia, gente. Então, o André é generoso demais aí com elogio, não é? Tô longe disso de ser o melhor, mas acho que a gente trabalha com muito zelo, né? Comecei na contabilidade como office boy e motoboy em 2006, isso 20 anos aí vai dar ano que vem, de contabilidade. Comecei num dos maiores escritórios da cidade, a Comport, um escritório que foi uma escola que eu trabalhei com muita gente fenomenal, assim. Alguns que eu ainda peço socorro quando eu não sei alguma coisa, eu ligo para um, eu ligo para outro. A maioria não está lá, praticamente ninguém dos que são meus contatos estão lá ainda. Alguns empreenderam, outros saíram do mundo da contabilidade e a gente está aqui, né? Então, a contabilidade tem seus desafios, o André sabe muito bem disso porque vem da área, a família continua com um escritório de varejo, que é o meu escritório, eu chamo de escritório de varejo, que é o escritório que atende todo mundo, que tem seus desafios, né? Tem seus pontos bons e tem seus pontos ruins, é sempre um ponto de inflexão. Eu e o André já conversamos demais sobre isso, assim, se vale a pena ter um escritório de varejo, se não vale, enfim. E é um pouco disso, sou contador formado, me formei em 2011, né? Então entrei no escritório de contabilidade, 1 ou 2 anos depois comecei minha faculdade, terminei minha faculdade, aí fui fazer especialização em algumas coisas, direito tributário, gestão de escritório contábil, quero fazer uma outra pós em uma outra situação específica de precificação, né, de metodologia de avaliação, acho que isso é uma área legal. Mas tudo é projeto, né, André? Então, assim, minha história é um pouquinho disso. Estou na Palhoça, estamos na Palhoça aqui, o escritório está na Palhoça. Acho que não pretendemos sair da Palhoça tão cedo, mas atendemos basicamente a totalidade dos clientes está na Grande Florianópolis, mas tem clientes em outros estados. Então, a gente tem cliente que atende no Paraná, tem cliente que atende em São Paulo. No Rio Grande do Sul teve, não tem mais. Então é isso, assim, o escritório está aqui, é regional, atende um pouquinho fora do estado também, e a nossa história é essa. Como o escritório é proprietário, sendo proprietário do escritório desde 2017, a gente teve uma outra sociedade que nós nos separamos, eu fiquei com um sócio apenas. Dessa sociedade éramos em 4, depois tivemos uma ruptura, não foi um momento tão tranquilo, aí colocamos um outro sócio no negócio que continua conosco desde 2018, né? Então, o escritório hoje atende 220 clientes, 220 a 230, então esse último mês de imposto de renda eu não atualizei a base de clientes, eu não sei como é que tá, eu sei que entrou bastante gente, então acho que deve estar com uns 230 clientes e 14 colaboradores hoje, eu acho que é o quadro, é isso aí. Basicamente isso. É um escritório de médio para grande porte já, né? E qual foi o maior risco que tu tomou no negócio, cara? E por que tu decidiu arriscar? Empreender é arriscar, né? Desde quando tu... O maior risco, eu acho que todo dia tu tens um risco dentro de um escritório contábil. E acho que toda profissão regulamentada, ela tem esse risco, né? Então, assim, se você é um engenheiro e tu assinas que aquela obra ela tem capacidade de ser construída e que ela está atendendo todas as NBRs Sim. e a legislação, então tu estás assinando um risco, né? Então, quando a gente assina um balanço, a gente está assinando um risco. Então, a gente confia que o cliente, o extrato que o cliente está te mandando é um extrato verdadeiro, né? Então, todo dia tu aceitas o risco, né? Então, mas acho não, tenho convicção que o nosso grande risco é quando o teu cliente começa a crescer. Então, com o risco vem a oportunidade, né? Tu consegues cobrar mais, mas a tua responsabilidade em cima das entregas do teu cliente, ela aumenta. Então, quando a gente abriu, o escritório, obviamente, era muito pequeno, era eu, meu sócio, era eu e os nossos sócios, né? Na época, todo mundo era sócio do escritório, e os faturamentos dos nossos clientes eram muito pequenos. Então, caso a gente errasse, a nossa responsabilidade era muito menor, né? A partir do momento que os clientes começam a crescer,
tu precisa se qualificar, tu precisa qualificar o teu time, porque tu não vai acompanhar 100% do trabalho operacional do teu time, então tu confere o macro, né? Tu não consegue analisar todos os lançamentos que foram feitos, então tu vai analisar o macro, vai analisar tudo que está sendo feito de uma maneira macro e, obviamente, que esporadicamente, em alguns momentos, tu vai pegar aquela empresa e tu vai dar uma geral em tudo que está sendo feito. Vai analisar muito mais ali, alguma discrepância que tenha. Todo dia tu não consegue analisar todos os lançamentos que estão sendo feitos dentro do escritório. Imagina, 230 clientes. E acredito que isso aconteça em todos os grandes escritórios. Sim. Então, tu vai comprando ferramenta para te ajudar a te auxiliar. Tu vai estar perto do teu cliente para tu estar orientando o cliente do que deve ser feito, de como que as coisas devem vir, para minimizar essas possibilidades de erro. E aí, quando os faturamentos começam a ser muito grandes, e quando tu começa a mandar guia de 200 mil, 300 mil, 400 mil, R$1 milhão para pagar, aí é o verdadeiro risco. Então, assim, acho que esse é o grande risco, né? Então, o grande risco é tu estar com esse cliente dentro da tua base e quando tu perde alguma pessoa boa, tu tem que capacitar o teu time para que a entrega continue sendo uma entrega competente, com prudência, com compliance. Então, esse é o grande risco, acho que é o grande risco da contabilidade. Discordo um pouco desse negócio que todo mundo fala que tudo muda. Tem muita coisa que muda, realmente, mas tem muita coisa que não muda. Sim. Né? Então, por exemplo, tem algumas situações na legislação que não mudam há muito tempo. Então, tu trabalhou com folha de pagamento. RATFAB. A legislação é a mesma há muito tempo. Para não ser técnico, mas essa legislação é a mesma há muito tempo. Então, isso não pode estar errado. Né? Então, a gente estava conversando sobre um cliente que tu tens, que lá é uma oportunidade, talvez, de verificar se está sendo feito, se isso está certo. Então, e tem muita coisa que muda, obviamente. E isso é o risco de tu estar desatualizado, de não ter uma ferramenta capaz de te orientar e te auxiliar nisso. Acho que esse é o grande risco de fato, né? E o risco de contratação, de tu contratar errado, acho que isso é um grande problema. Só que eu fico muito feliz que eu converso com um empresário toda semana e a reclamação é a mesma. É difícil de achar gente, é difícil de treinar gente. Então esse é o desafio de todo mundo. E acho que isso não é nível Brasil. Acho que isso é nível 1. Retenção, treinamento, qualificação, preparação para a perda daquele funcionário capacitado, daquele colaborador capacitado. Então, acho que esse de fato é o risco. Assim, tu acredita que na contabilidade a oportunidade de ganho exponencial ela está muito ligada a isso que tu falou de o que tem há muito tempo tem que estar sendo bem feito? Tu acredita que essa é uma grande oportunidade de ganho? Não, eu acho que esse é o básico. Eu acho que isso não é, na minha concepção, isso é o básico. O que é muito bom, tu não pode perder, porque é muito difícil tu padronizar. Então, vou dar um exemplo clássico. Assim, se eu trabalho com um determinado nicho de empresa, eu não posso errar naquele determinado nicho de empresa. Né? Mas eu acho que, tô pensando assim, que se isso pode gerar um ganho exponencial, se tu tiver o posicionamento de que tu és um grande profissional daquele segmento, eu acho que aí pode ser o ganho exponencial que tu estás procurando. Entendi. Entende? Então, assim, eu sou muito bom numa determinada situação, trabalho muito bem para incorporadora, que é um nicho que a gente tem há bastante tempo ali no escritório. Tu é muito bom naquilo, então aquele trabalho, pelo menos o 90%, porque algumas coisas fogem do controle, uma situação nova, de um determinado contrato que tu nunca viu daquela modalidade, que o cliente pensou com o cliente dele ou com o possível parceiro dele de negócio, é uma coisa que foge do teu conhecimento, que tu vai ter que analisar, estudar, debater com outras pessoas que têm expertise na área. Então, assim, 90% do trabalho tu tens que fazer bem feito. Tu não pode errar no básico. Eu não posso mandar uma guia errada para um cliente se é alguma coisa que eu faço há tanto tempo. Entendi. Né? Eu acho que isso te dá a base para te posicionar como alguém respeitável dentro de um determinado segmento, sabe? Acho que é um pouco isso. Não sei se fui claro. Assim. Foi sim. Falando ali sobre aquilo que tu expôs, que quando a gente se separou, foram 2 sócios para um lado, 2 sócios para o outro, e depois constituiu a UOL, agora está com 14 pessoas. Nessa transição ali entre saída e agora, a UOL com 14 pessoas, qual foi o desafio que quase fez tu desistir e como tu conseguiu superar? Esse não foi o grande desafio. Acho que isso foi uma pancada assim gigantesca pela forma que se deu. Então, tivemos alguns problemas. Isso é uma questão bem pessoal. Assim, é difícil de falar, porque não foi um problema comigo, né? Então, nós tivemos
Um desentendimento. Desentendimento e um não alinhamento Sim. no negócio em um determinado ponto, que eu acho que a gente vai tocar nisso depois para frente, e o que a gente deve pensar, como que a gente deve constituir um negócio. Eu sei que é uma Sim. situação que tu queres abordar, eu acho que isso é importante. Então, nós resolvemos abrir um escritório. Então, eu entrei, o escritório já estava aberto. E essa falta de alinhamento é um grande problema na sociedade. E tu, como consultor hoje, acho que é uma coisa que tu deves estar abordando, e a gente já conversou Sim. isso tanto, né? Sim. Então, se vou abrir um negócio, putz, Sim. então isso a gente precisa definir muito. Um né? acordo de sócio bem Acordo feito. cotista, isso é uma coisa que acho que, putz, é a Sim. coisa mais importante, assim, Sim. contrato social bem feito, acordo de cotista bem feito, as obrigações de cada um. E quando a gente teve esse desalinhamento, a gente disse assim, beleza, estamos perdendo cliente, vamos dividir a cartela, estamos assumindo uma despesa que vai ter que ser absorvida por, sei lá, não lembro os números, assim, 40%, 50% do faturamento que nós tínhamos, as despesas continuavam, locação. Obviamente que esse local que nós estamos, a sala é do pai do Pedro, que é um dos meus sócios, né? Então isso a gente ganhou porque ele foi complacente, nos deixou não pagar o aluguel, é uma coisa que é uma dívida que a gente tem com ele de gratidão eterna. Então, mas assim, nós estávamos, como a gente estava no começo do negócio, a vontade era muito grande de que aquilo desse certo. Todos tínhamos trabalhado para outras pessoas e a gente queria montar um negócio bom pra gente, assim, com algumas liberdades, um escritório com um ambiente mais relaxado. O escritório de contabilidade, ele tem um ambiente pesado em alguns momentos do mês. Tenso, né? Tenso, tu não pode errar, o cliente está te cobrando a toda hora. Acho que todas as profissões têm, acho que a contabilidade tem bastante, né? E a gente queria fazer algo diferente, assim, para que a nossa vida fosse um pouco melhor. Né? E dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, a gente estava muito disposto a fazer dar certo. Então, cara, a gente, incontáveis vezes, fomos lá pintar o escritório, capinar o escritório. Pedrinho mesmo, meu sócio nessa época, quase se matava lá. Desentupir calha que entupiu. Além de e entrou água pra dentro. Tudo, né? Sim. Tudo. Então, assim, a gente, acho que essa não foi a grande porrada da nossa vida. Na minha concepção, a minha grande porrada foi quando o Pedro tem uma diabetes avançada, né? E na época ele estava se cuidando muito pouco. Hoje ele é atleta, né? Tipo, se cuida muito. Então, e ele ficou na UTI para mais de uma semana, assim, foi um momento muito... Pedrinho, eu sei que tu vai ver e eu te quero aqui também contando essa história, hein? E aí esse momento foi o momento mais difícil, que daí o Douglas já estava com a gente e a gente achou que ele pudesse não sair, assim, teve uma possibilidade dele não sair da UTI, né? Então ele ficou 7, 10 dias lá no Bahia Sul, ele acordou ainda com o Douglas, e isso foi uma das histórias mais engraçadas, assim, porque quando ele acordou, ele lembrou assim, ó, o cheque do fulano descontou, o cara tinha dado um cheque pré-datado pra gente do dinheiro que tava nos devendo, e a primeira coisa que ele acordou, que ele viu o Douglas pensando lá, pensando no cheque. E aí esse foi um momento muito difícil, porque aí a cabeça não estava pensando no escritório, a gente tinha que fazer o escritório continuar, e aí o Pedro voltou muito debilitado, ele perdeu o movimento de uma mão, ele ficou vários meses assim em tratamento até melhorar, mal podia dirigir, mal podia se servir, porque ele perdeu o movimento todo de um braço. Então esse momento foi um momento complicado. Será que vale a pena? No que impactou esse nível de estresse, esse nível de responsabilidade? E foi tudo meio próximo, assim, né? Então, isso foi uma coisa que fez a gente repensar, mas eu acho que isso fortaleceu demais o respeito, o carinho. Como que tu conseguiu superar porque eu lembro pouco dessa situação que tu passou, eu lembro quão estressado tu estava naquela época, e como tu conseguiu superar isso, né? Porque tu vê ali um sócio que quase te veio a falecer e o escritório está rodando, porque mesmo assim, se a pessoa não está mais aqui, os clientes ainda estão, né? Como que tu fez para controlar um pouco do estresse, atender os clientes e ainda dar um suporte ali pro Pedro que estava enterrado? O escritório era bem menor, né? Então, mas assim, a gente, graças a Deus, a gente sempre teve uma base de pessoas muito bacana com a gente, assim, colaboradores que, dessa época, eu acredito que talvez só esteja uma pessoa. Eu sou muito ruim para data, tá? Então, talvez essas datas eu me confunda, assim, eu sou péssimo para data. Minha cabeça não funciona muito bem para isso. Eu acho que só a Gabriela talvez esteja conosco até hoje. Mas as meninas que estavam, elas foram muito parceiras. Então, todo mundo se abraçou. A gente, eu e o Douglas como sócio, a gente disse isso aqui tem que continuar.
Porque na época o escritório era menor e muitos dos clientes eram amigos pessoais. Hoje a gente ainda tem muitos amigos pessoais como clientes, mas não é a grande base. Sim. Alguns clientes eram clientes e depois se tornaram amigos pessoais, né? Sim. Mas assim, que a gente trouxe para a base por ser amigos, eram muitos naquela época. Eram a maioria dos clientes, talvez, que não é o mesmo cenário que nós temos hoje. Cara, foi todo mundo muito parceiro. Todo mundo Legal. viu a dificuldade que a gente estava passando de atendimento. O Pedro era quem fazia a parte fiscal junto com a Bruna, a menina que não está mais conosco, que foi maravilhosa. 2 Brunas, uma no DP e outra no departamento fiscal que a gente teve. Então foi todo mundo do caramba, assim, todo mundo disse, cara, tem que entregar, as coisas precisam ser feitas. A esposa do Pedro estava lá, o Pedro já tinha um filho, o Pedrinho pequeno, então tudo foi uma barra, né? E acho que essa força de querer que aquilo desse certo, porque tinha que dar certo, porque tinha uma família, que é aquela coisa que a gente conversou, se um passar necessidade aqui, os outros 2 vão carregar. Isso a gente sempre tinha muito alinhado, assim. Essa situação de ser responsável por ajudar a família do Pedro, acho que foi muito importante pra gente, e naquela expectativa de que ele voltasse o negócio e não tivesse morrido, né? Sim. Então, porque ele não tá aqui, a gente vai deixar isso aqui morrer? Não. Então todo mundo abraçou a causa e o escritório, graças a Deus, está de pé porque todo mundo foi muito forte e os colaboradores que estavam lá tocaram junto com a gente esse desafio. Liderar nesse caos aí é uma coisa que te dá uma casca, né? Para continuar depois. Pode ser que os desafios técnicos, vamos dizer assim, que tu tivesse depois, porque as empresas foram crescendo, o faturamento foram crescendo e tal, toda essa casca que esse momento te deu, pode ser que tenha te ajudado muito nessa questão, né? Mas acho que isso é na vida, né? Acho que isso a gente tem que... É só tu identificar, assim, vários aspectos da vida. Quem toma porrada se torna mais forte, né? A vida é muito, muito mole e te apresenta algumas dificuldades que em algum momento tu não vai conseguir superar. Então, assim, quem toma muita porrada, acho que cresce, né? Então, que nem pão. A massa vai tomando porrada e vai crescendo. E acho que a empresa é assim. Empresa que não transita no caos, que está acostumado... Que eu acho que isso não existe. Acho que toda empresa que cresce, ela tomou muita porrada. Não tem como o cara... Teve situação de caos, né? Cara, não tem como, eu acho. Né? Por mais empresas aí, tu pode olhar, sei lá, JBS, escândalo, os caras são gigantes, o dono tem as suas complicações, passou as suas complicações, mas certamente quem tá lá e quem viveu todo esse turbilhão são pessoas resilientes, né? E a empresa passa a ser resiliente porque o time passa por dificuldade. Então, empresa que nunca teve um problema de caixa, empresa que nunca teve um problema de gestão, empresa que nunca teve um conflito entre funcionários, isso numa empresa grande não tem como. Não existe, né? Não existe. Acho que nenhuma empresa existe isso, né? Não. Então, assim, o cara pode ser o PJ, se terceiriza, se aquilo ali é um negócio, isso vai ter sua dificuldade. E quanto maior é o teu negócio, maiores vão ser os teus problemas, maiores vão ser os teus desafios. E, teoricamente, maior vai ser a tua vitória se aquilo ali der certo. Claro. Então, assim, acho que passar por problema faz parte do negócio. Como tu vai encarar, que é o grande desafio. Claro que em todo negócio, às vezes, tu tá com a tua vontade mais reduzida. Tu não vai estar 100% no teu ápice de motivação todos os dias, né? Mas tem algumas coisas que tu encara de uma maneira muito mais forte. E esse foi um problema que a gente teve que ser muito mais forte, né? Porque se a gente amolecesse ali, o negócio teria morrido e algumas famílias ficariam desassistidas. Então, tu não tem opção de voltar. Tu tem que ir pra frente e botar o pé no acelerador e tentar achar caminho, né? Muito legal. Falando de resiliência, a palavra que tu usou ali, qual foi o maior erro que tu cometeu? E como tu usou isso daí? Como que tu fez para resolver? Não só erro técnico, né? Mas erro no negócio em geral. Um erro pode ser um erro com gestão de pessoas, pode ser um erro técnico. Qual foi o... A gente passou há 1 ano e meio, 2 anos atrás, um grande problema com gestão, né, de pessoas. Nós entramos num problema de conflito que a gente demorou muito para tomar uma decisão e se tornou um ambiente quase insustentável assim, no escritório. Então, nós tínhamos grupos de pessoas e a gente não conseguiu conduzir isso de uma maneira boa. Nós demoramos para contratar alguém de fora, de repente, para nos auxiliar. Então, assim, as pessoas... prestação de serviço, principalmente, as pessoas são o teu core. Né? O teu core business é gente, né?
Por mais que a gente tenha uma porrada de sistema hoje que nos auxiliem, Mas é alguém gente. opera, né? Alguém opera esses sistemas e as equipes, elas precisam estar alinhadas no ambiente de trabalho. Então, a gente teve um grande problema, foi um ambiente muito ruim, assim, muito ruim, muito complicado, para todo mundo que estava no escritório, até para as pessoas que não estavam envolvidas de fato no problema, e esse foi o nosso grande erro. O grande erro foi demorar demais para intervir ou não ter sido claro em algumas decisões, e isso se estendeu por algum tempo. Chegou um ambiente que o ambiente estava muito ruim, esteve muito ruim, assim, e acho que a gente conduziu, não soube conduzir, foi um negócio que era a primeira vez que nós estávamos passando por aquilo e a gente reagiu mal, e talvez a gente não estava pronto para lidar com aquilo, e a gente não tinha expertise, e nós demoramos demais para trazer alguém de fora, ou para desligar todo mundo e recomeçar a equipe, só que com a roda girando isso é muito difícil, né? Então esse foi o nosso maior erro, assim, foi demorar demais para agir, demorar demais, e não é só para agir na questão de vamos demitir, não vamos demitir, vamos chamar outra pessoa, para chamar alguém de fora mesmo, sim, olha aqui como é que tá isso aqui, situação, ver, né? Conversa, tá sendo, por que isso aconteceu, né? Então acho que esse foi o nosso maior erro no negócio, e que hoje acho que a gente não cometeria de novo, assim. Entendi. A gestão de pessoas, ela é muito mais desafiadora do que a parte técnica? Tu ensinar alguém a parte técnica? Total. Cada vez mais a gente vai vivendo e principalmente assim porque o contador conversa com muita gente, né? Então, hoje o teu trabalho é muito mais conversar, né, André? E descobrir o que o cara está sentindo, o que o cara está precisando, tentar mapear. Às vezes o cara está olhando só um lado do problema, esse é o teu trabalho. Mas acaba que a gente também passa por isso, né? Porque a gente conversa com muitos empresários toda semana. Todo dia eu estou conversando com o empresário. E a reclamação é geral em gerir equipe, né? Então, às vezes por dificuldade nossa que está aqui, como gestor, né? Às vezes o cara não está pronto para aquilo. Então, às vezes o cara estava pronto para uma empresa de 10 anos atrás. E a geração muda, as gerações mudam, as necessidades das pessoas mudam, a forma de trabalho muda, né? Então, se tu pegar uma pessoa de 40 anos, é completamente diferente de uma pessoa de 25 anos. E as pessoas são apenas diferentes. Talvez ambas sejam extremamente capazes. Só que tu vai ter que conduzir a conversa com uma pessoa de 40 anos de um jeito, ou a conversa com uma pessoa de 25 anos de outro. Porque ela tem expectativas de vida diferentes, elas querem trabalhar de maneira diferente, e às vezes também isso não é compatível com a tua empresa, com a tua cultura. E isso é muito difícil. Acho que eu fugi um pouco do tema. Não, é isso. Mas, assim, era isso. A parte de gestão de pessoas é a parte que eu tenho hoje maior certeza, que é a parte mais desafiadora, talvez porque eu não seja a pessoa mais competente para isso, né? Mas é a parte mais vital do negócio. Alguns negócios mais, outros negócios menos. No nosso negócio em si, eu acho, porque são os nossos colaboradores lá que estão falando todo dia com todos os clientes, que estão respondendo todo dia com todos os clientes. Então, às vezes demora para responder um e-mail. Para um cliente aquilo não dói, mas para outro cliente aquilo dói demais. Então, tu tens que entender também o perfil do teu cliente, mas tu tens que ter um padrão dentro da tua casa, né? Então, assim, beleza. Isso aqui a gente demora X horas para responder. Então, dentro daquele prazo, acompanhar, que é uma coisa que a gente falha muito ainda. Já melhorou muito, mas ainda se falha, porque por várias nuances, né? Então, primeiro porque tu tem que formar time que seja capaz de fazer aquilo que tu não faz bem, né? Então, por mais que os 3 sócios têm muitas coisas parecidas e tem muitas coisas iguais, assim. E uma das coisas iguais é que as métricas, os índices, essas coisas, a gente tem que ser mais rígido. Entendi. Né? Que a gente não é tão rígido quanto a isso, do que tu olha, do que tu não olha. E acho que todo empresário precisa ter isso muito rígido, e talvez não seja do teu perfil. Tu é o cara que é mais comunicativo, que tu não quer ficar olhando o número, que aquilo ali te interessa menos, né? Mas então tu tens que ter quem faça. Esse é o grande ponto. E que esse cara vai te resumir e vai te entregar isso no final do mês. Aquela pessoa vai te resumir porque tu precisas olhar. E a questão de gestão, tu tens que ter alguém que faça, se tu não faz. Então, assim, por que o teu funcionário está insatisfeito?
às vezes é por um bom dia que não foi dado. Porque para ele era muito importante, para outro talvez Sim. aquilo não tenha a menor importância. Sim. Né? Uhum. Então, e aprender isso é muito difícil. Aprender e aplicar, né? Porque tu precisa aprender e E resolver. aplicar, Se sim. tu aprende isso, fica na tua cabeça, Fica na tu tua continua cabeça, agindo tu- da mesma maneira, Você não vai ver resolve nada. Não resolve nada. Tu me falou ali tanto da decisão de separar o escritório lá atrás, depois falou dessa questão da gestão de pessoas, que houve um problema no escritório, que vocês demoraram para resolver. Isso foram situações muito difíceis pelo que tu me passou aqui. E o que costuma te guiar para tomar decisões nessas horas difíceis? Assim, ó, essa é uma pergunta boa, né, cara? Assim, eu não... Primeiro de tudo é acreditar que esse negócio precisa continuar, independente do Tainan estar ali, né? Uhum. Então, assim, por mais difícil que isso seja, eu acho que a nossa profissão tem isso, algumas profissões têm. A advocacia tem muito, contabilidade tem muito, que o dono do escritório acaba sendo o carro-chefe do escritório. Então, tipo, meu contador é o Tainan, meu contador não é o contabilidade. Fica muito personificado, né? Demais, assim. E isso é muito ruim. Então, o que eu quero? Eu quero que a UOL seja um escritório de contabilidade que esteja vinculado ao Tainan, obviamente, porque eu estou ali todo dia, né? Uhum. Mas que eu não seja o responsável por tocar aquilo ali e que o cliente queira ficar ali por causa que o negócio é bom. Legal. Né? Então, acho que isso tem que ser a prioridade. Assim, então, eu mando todo mundo estudar, mando. Né? Eu digo pra gente, assim, ó, se vocês saírem daqui melhores do que vocês entraram, para mim é uma vitória. Sim. Né? Então, eu sou um cara que gosto de ler, gosto de estudar, gosto de estar antenado pelo que está acontecendo no mundo, então leio muitas coisas que talvez não fazem sentido nenhum para a contabilidade, mas fazem sentido para mim. Né? Então, mas isso aí te ajuda depois. Talvez né? ajude, talvez não, talvez seja só satisfação pessoal minha. Sim, mas né? às vezes um conhecimento que tu tá lendo ali só por prazer, Quantas ele pode coisas te ajudar. Que tu leu nesses últimos anos, nesses teus 2 últimos anos de preparação, que seriam coisas que tu não olharia se tu estivesse só no escritório de contabilidade? Sim. Tenho certeza disso que tu tá analisando diversas Sim, coisas que não coisas. estavam dentro do teu escopo de trabalho. Então eu digo para todo mundo assim, cara, tem que estudar. Né? Então, tipo, eu quero que todo mundo estude, eu quero que todo mundo pegue sexta-feira à tarde e faça atualização. Claro que a gente entende que dentro do escritório de contabilidade, às vezes do dia 1º ao dia 20 é um caos. Na folha de pagamento do dia 25 ao dia 5, 7 é um caos. Então, nesses dias, talvez as pessoas não consigam. Mas eu quero essa atualização, ter uma rotina, né? Porque eu preciso formar gente melhor do que eu não consigo ver tudo. Meus sócios não conseguem ver tudo. Então, se algum colaborador nosso for melhor que a gente em várias coisas, para mim é muito melhor isso. Entendi. Eu vou ter um escritório mais sólido, né? Então, a necessidade de ter pessoas melhores faz com que eu pense que o escritório não pode ser dependente de mim. Então, o que me guia é um pouco tornar todo mundo bom, para que todo mundo seja melhor do que eu lá, suficiente para responder as dúvidas técnicas com a necessidade que o negócio precisa. Sim, né? entendi. Então, tipo, e se eu errei? E se o que eu li foi errado? Se a minha interpretação de um determinado assunto foi errada? Eu tenho que ter pessoas que me corrijam e até que me corrijam na frente de um cliente para que diga, não, isso mudou, isso não é assim, tem um entendimento diferente, para que a empresa seja vista como um negócio que não seja pessoal. Pessoal. Eu costumo falar para todo mundo que vem trabalhar comigo que eles têm uma obrigação só, que é se desenvolver. Né? É a única. É isso. É a única coisa. Assim, a pessoa que entra para trabalhar comigo e eu... sintetizando isso tudo que tu falou, no meu entendimento, que eu busco isso também cara, a pessoa que entra para trabalhar aqui, ela tem que sair melhor. O dia que ela me encontrar na rua, ela tem que falar assim, pô, esse cara me ajudou. Isso, eu sou um pouco melhor isso. Por causa dele. Então, essa questão do desenvolvimento, eu entendo aí que é o desafio, e muito mais em escritório de contabilidade, acho que de advocacia também, porque tu trata direto com legislação, então a legislação está sempre mudando, tu não pode achar que, vamos falar de um exemplo básico, a lei do imposto de renda é a mesma desde 1988, não é? Então muitas coisas mudam. Por isso que eu falo, entrou para trabalhar comigo, tu tem uma obrigação só, se desenvolver. Por quê? Tu vai se desenvolver para atender um cliente melhor, tu vai se desenvolver para dar uma resposta melhor, para dar um parecer melhor, para ser uma pessoa melhor e para conviver de uma forma melhor. Né? Essa questão do desenvolvimento que tu falou aí, eu concordo pra caramba, porque, cara, o nosso negócio ele é baseado em desenvolvimento.
E no fundo é o teu cliente que vai estar recebendo um produto, serviço melhor, né? Então, Claro. Se tu tem gente melhor olhando para o negócio daquele cara, daquela pessoa que te contratou, esse cara vai estar satisfeito. Que tu pode errar, obviamente, Claro. mas quando tu erras querendo fazer o melhor, que tu sabe que tu assim, putz, beleza, errei nessa situação, não vi, passou por mim, ok, mas assim, no teu dia a dia tu não pode sair com aquele sentimento de, pô, fiquei um ano aqui só lançando documento, não me atualizei de nada, não Uhum. aprendi nada, não peguei nenhum modelo de negócio Sim. diferente para trabalhar, saí aqui a mesma coisa, Mesma coisa só que eu entrei entrei. aqui, recebi meu salário, fiquei aqui 8, 9, 10 horas do meu dia trabalhando Sim. e sei exatamente as mesmas coisas que eu sabia um ano atrás. Isso é muito complicado, né? Eu concordo contigo, assim, olhando para o nosso negócio, né, que várias pessoas têm medo da inteligência artificial agora, assim, mas pô, a inteligência artificial vai me substituir, eu vou ficar para trás, e culmina muito com o que a gente conversou, né? Ela vai substituir quem não se desenvolver, porque ela é uma ferramenta para a gente usar, ela não é uma coisa que vai nos usar. Não, acho que. Mas isso é um medo que o ser humano tem. Só que se a gente analisar o que aconteceu na história do mundo, é um processo de substituição de determinados trabalhos por Sim, outros incessantes, né? sim. Então, assim, acho que a contabilidade está fadada a ter uma alteração nos próximos 5, 10 anos gritante, assim. Então, tipo, acho que a gente vai digitar muito menos coisa, acho que tem diversas coisas que Graças a virão do Deus. sistema bancário, né? Sim, Tipo, muitas sim. coisas assim, esse cara tá Aham. pagando determinado fornecedor aqui, essa nota já vai ser contabilizada, Sim. aquele pagamento já vai ser contabilizado automaticamente. Acho que isso tá na iminência, né? Sei lá, vou dar um exemplo agora. Alteração que saiu, que entra em janeiro de 2026, que é o CIB, né? O Cadastro Imobiliário Brasileiro. Todo mundo, todo imóvel vai ter um CIB, uma numeração de CIB. Então, quando tu disser lá que tu moras em um determinado local e aquele imóvel não está no teu nome, muito possivelmente o proprietário desse imóvel, se ele não declara o imposto de renda, esse cara está na iminência de ser cobrado. Uhum. Então, eu pago R$ 1.000, R$ 2.000 para ele por fora aqui do meu aluguel, pago no dinheiro, Uhum. acabou. Porque eu, em algum momento, vou ter que dar a declaração que moro nesse espaço. Vou dizer, conta de luz vai estar no meu nome, provavelmente. Uhum. O CIB é do André, o imóvel é do André, e o André não declarou que recebe o aluguel do Tainan. Então, diversas coisas estão sendo alteradas e isso é uma coisa que, Uhum. cara, assim, para o governo isso é muito simples fazer, Sim. depois da tecnologia estar desenvolvida, Uhum. esse cruzamento. Então, acho que uma imensidão de lançamentos não serão mais feitos. Reforma tributária está aí, a gente está vendo que, na verdade, tu só vai conferir, o governo irá apurar o tributo para ti, que é uma coisa maravilhosa, e a gente vai ter que se adaptar. Acho que os escritórios diminuirão de tamanho, de braço, em algum momento, e acho que esse momento não está tão longe. Fase de implementação da reforma começa agora, já está começando, em algumas empresas já está começando. Então, tá aí. Agora, as pessoas que não se adaptarem estarão fora do mercado e terão que fazer outras coisas. E com isso aparecerão outros trabalhos, que é o que aconteceu no mundo, né? Sim. Se quebrava a pedra de um determinado jeito, hoje Revolução tem Industrial, tudo, tá tudo aí, né? Então, assim, e tinha um cara que acendia a lâmpada das ruas, né? Sim. Óleo queimado, não sei o que, ligava a lâmpada lá e a iluminação de rua era assim. Então, tinha um cara que fazia isso, tinha assessorista nos prédios, Sim. em alguns prédios até existem. Então, tipo, são empregos que São somem e coisas que outros vão que sumir. surgem. Então, isso aí a gente não tem que ter medo. Acho que é um desafio gigante, então tem que treinar muito. Acho que os escritórios terão que ter equipe de programação, de desenvolvimento, que muitos já têm, né? Escritórios maiores Sim. têm, precisam, de fato, que desenvolvem seus próprios programas. A gente não tem esse tamanho ainda, mas acho que isso vai ser um profissional que tu vai ter que contratar. E não demora muito. Com essas informações que tu me falou agora, tu acredita que a gente vai chegar em um momento que a gente realize aquela utopia de todo contador de virar o analista ou o consultor da empresa? Eu acho que, na verdade, eu acho que isso acho que vai acontecer para ontem, tá? Muitas das coisas eu acho que vão ser barradas por corporativismo, né? Então, acho que toda profissão regulamentada tem um corporativismo de reserva de mercado.
tá? Então, o contador tem, o advogado Advogado. muito, Engenheiro. engenheiro também. Então, toda profissão tem o seu corporativismo. Não adianta falar que não, Uhum. tá? E, assim, ó, convenhamos, hoje, se tu pagas uma inteligência artificial, claro que tu vai ter que revisar aquilo, mas acho que tem muitas coisas que vão ser feitas por inteligência artificial, inclusive as análises de consultoria. E tu vai ter o que na consultoria? Um relacionamento. Eu acho que tu vai ter que ser muito mais, tu vai desenvolver muito mais o feeling do que tu vai falar com o teu cliente, e acho que só tem esse caminho. O Entendi. contador, ele vai ser um consultor, porque o resto a tecnologia vai fazer para ti. Tu não vai analisar uma imensidão de dados melhor do que um computador de última geração, né? Isso é a minha concepção. Uhum. É isso que tu vê pro futuro da contabilidade. Eu acho que esse é o futuro da contabilidade. Ele vai ser todo mecanizado. Todo mecanizado, e o contador, ele vai discutir quando os sistemas de análise estiverem... A gente vê que acontecem ainda alguns problemas, né? De inteligência artificial gerando jurisprudência que não existe, né? Então, tem algumas coisas que ainda a inteligência artificial está patinando. Mas isso é uma coisa que esses caras vão resolver em 2, 3 anos. Né? Deu esse problema? Cara, os melhores programadores do mundo estão focados do mundo. Então, é indiano, é chinês, americano, todo mundo de ponta. Deu esse grande problema. A OpenAI será processada, tu acha que ele vai botar gente ruim para resolver esse problema? Isso vai ser o que tiver de melhor disponível no mercado. E assim, acho que o nosso trabalho é análise de dados. Tu não consegue, tu, ser humano, não consegues analisar melhor do que um computador de última geração, né? Então, assim, eu quero saber o resultado da minha empresa, que margem, que produto que não está dando margem. Cara, isso vai te dar prontamente isso. Agora, eu acho que tu vai ser o cara que vai dizer o que essa inteligência artificial precisa olhar no teu negócio. Acho que tu vai ser o assessor disso, assim. E, gente, né? Esse cara serve, esse cara não serve, aquele cara é bom, aquele cara não é bom, né? Aquela pessoa precisa ser desenvolvida, não tem essas competências. Acho que está surgindo isso aqui em outro lugar do Brasil, em outro lugar do mundo, deves aplicar para o teu negócio. Acho que tu vai estar muito mais vinculado a isso do que qualquer outra coisa. Entendi. Tânia, falando de métrica, indicador, qual que tu mais olha ali no escritório? Tu olha questões, indicadores financeiros, tu olha indicador de produção? Eu vou ser muito franco contigo, André. Eu acho que eu tenho que olhar muita coisa que eu não olho. Entendi. Então, assim, eu sou um cara que dentro do escritório eu fico focado em atualização. Então, minha parte é estudar, olhar o que está acontecendo, relacionamento com o cliente, pensar no que o meu cliente pode economizar de tributo, no que ele pode estar pagando errado. E as métricas do meu negócio, eu de fato não olho. Então, falha minha, tá? É o teu sócio que olha. Os sócios que olham mais. Meus sócios que olham mais. Mas, vamos lá, tu não tem uma métrica, vamos dizer, numérica. Faturamento. Mas para essas questões tu mesmo, como tu falou ali, ó, eu não tenho uma métrica numérica, mas para essa questão do desenvolvimento que tu faz, da atualização, como que tu leva isso? Qual que é a tua rotina para isso? Tem uma rotina diária, tem uma rotina semanal, tu tem uma meta para fazer? Eu já fui muito mais regrado e eu acho que isso é uma coisa que é muito complicada para mim, tá? Porque esses meses de maio e junho são meses que eu fico extremamente sobrecarregado com imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica que acabou agora, né? Então lá no escritório a gente tem por entregar imposto de renda, para resumir para o pessoal, imposto de renda pessoa jurídica de quem não está no Simples Nacional, ele é entregue em 2 partes. Uma em junho, esse ano. Uma em junho e outra em julho. Eu entrego tudo junto em junho para evitar alguns problemas. Sabe bem disso, então eu acho que é melhor entregar as duas juntas. Fazer as duas juntas, né? Então eu fico muito sobrecarregado. Então agora eu volto a ter rotina. Então assim, minha rotina é olhar o Diário Oficial todo dia. Diário Oficial da União eu olho todo dia de manhã. Dou uma olhadinha no do Estado, eventualmente, não olho todo dia, mas o Diário Oficial da União eu olho todo dia de manhã, vejo se saiu alguma atualização, alguma coisa importante, e despacho e-mail para as pessoas que precisa despachar. Né? Então, assim,
Minha rotina de atualização é essa, e como eu comentei contigo fora aqui quando eu entrei, a gente comprou uma porrada de curso que eu não fiz ainda, que está tudo comprado. Curso da reforma, curso de direito empresarial, então tem um monte de coisas aí que eu preciso me Para fazer atualizar agora pro segundo semestre. O problema é que no primeiro semestre é muito complicado, então eu acabo muito fugindo da rotina ainda, que é uma Entendi. coisa que a gente trabalha para que não ocorra, né? Mas ainda ocorre. De ficar ainda focado em operacionalizar algumas coisas, estar envolvido em processos manuais, né? Que me tiram da rotina. Entendi. Então, semana passada foi semana que teve dia que eu dormia às 4 para acordar às 7, 8 horas de novo para começar a trabalhar. Realmente, né? Então, essa assim, época de ECD, é muito complicado. É muito complicado por um problema, N problemas e também coisas que a gente precisa resolver, mas isso faz eu fugir da rotina nesses 2, 3 meses. Isso me incomoda muito. Então, mas a orientação é que todo mundo faça isso dentro do escritório. Então, eu não fico cuidando se tu está fazendo, eu não vou abrir o teu computador para verificar se tu olhou o Diário Oficial da União. Mas o meu sonho é que todo mundo olhe, porque aquele conhecimento que esse cara adquiriu é para ele e para o escritório. Né? Então, tipo, se tu sabe, eu não vi, mas todo mundo tem a responsabilidade de abrir e verificar se foi alterada uma seção normativa, por exemplo, de PIS e COFINS, que vai afetar todo mundo. Todo mundo. Né? Então, todo mundo precisa estar sabendo. Beleza. Seção normativa de PIS e COFINS hoje deve dar umas 300 páginas, 400 páginas. Não vai ler tudo, mas tu tem que saber que alterou. Tem que saber que alterou e tem que procurar rápido o que altera para os clientes, né? Exato. Então, assim, beleza, alterou isso, não alterou aquilo, então eu sei que isso eu preciso focar. Então, essa é a orientação. Obviamente que pela rotina nem todo mundo consegue fazer, quase ninguém consegue fazer diariamente, mas todo mundo sabe que aquilo é muito importante. Então, nos dias mais tranquilos, aquilo precisa ser feito. Né? Tu tem um projeto dessas atualizações aí para depois passar para o pessoal, não só que eles façam o curso, mas que tu faça uma exposição do curso para eles? Cara, isso não tem, isso é uma coisa que eu sonho muito que os colaboradores nos passassem. Entendi. Porque eu gosto muito do Marcelo Germano, né? Sim. Então, lá pelo método EAG, eles dizem que tem o método Kumbuka lá. Sim. E um pouquinho do método Kumbuka eu acho que daria para fazer. E esse é um projeto que a gente já discutiu algumas vezes lá e é muito difícil implementar, principalmente por causa dessas coisas de início de ano que fogem totalmente da rotina para todos os departamentos no escritório. Mas acho que esse negócio de treinamento, que os teus colaboradores pudessem treinar toda a empresa, eu acho que isso é uma coisa que deve acontecer, porque para o escritório eu acho que é importante, sabe? Entendi. Desenvolvimento pessoal, aquele cara que vai estudar, ele vai se aprimorar, ele vai querer dar o melhor dele para fazer uma boa apresentação. Então esse cara vai se desenvolver, vai desenvolver, vai falar melhor, vai correr atrás de conteúdo, né, de qualidade. E quem está recebendo é muito importante, porque vê que um colaborador da equipe estudou pra caramba, se dedicou, fez um trabalho bem feito e ele está conseguindo expor e ensinar todas as pessoas que lá estão. Isso precisaria ser feito muito mais frequentemente, tá? Entendi. E hoje, o teu maior desafio tá no teu modelo de negócio, na gestão de pessoa, captação de cliente? O que tu vê de desafio hoje que tu fala assim, esse aqui, ou esses, 1, 2, 3, são meus maiores desafios hoje na WOW? Tem alguns desafios. Eu acho que a captação de cliente não é um problema. Acho que hoje a gente segura o pé para crescer porque não consegue entregar. Então, se entra clientes grandes, hoje a gente precisaria achar gente no mercado, isso é muito difícil. Então, a gente segura mesmo a entrada de cliente, que é ruim, né? Que é extremamente ruim. O negócio era tu pegar todo mundo que tu pudesse pegar, de cliente bom, que te pagassem bons honorários, obviamente. Mas acho que captação de cliente não é o problema. Acho que gestão de cliente é um grande problema, que a gente... Porque assim, o que acontece? Inclusive, isso é uma das coisas que é um projeto para o segundo semestre. Eu peguei uma das pessoas lá do escritório e disse assim, dei um projeto para ela, que o projeto é que ela se atualizasse, ela faz o departamento pessoal conosco hoje, e que ela fosse uma pessoa que se atualizasse ao máximo para ir para a parte de recrutamento. Legal. Né? Então, assim, o que eu quero? Que ela treine uma pessoa, 2 pessoas, para que sejam as pessoas que estarão tocando a parte de confecção de folha mesmo, execução de folha de pagamento, e ela seja só a coordenadora disso e valide todas as informações e desenvolva a parte de recrutamento. Porque contratar errado é caro
demorar para demitir é mais caro ainda, me parece assim. Sim. Tá? Então, se a gente contrata errado, já é um problema. Se a gente demora para desligar uma Aí o contratação problema errada, ficou muito grande, né? muito grande, porque teu cliente foi mal atendido, porque o trabalho que era para essa pessoa ter feito, muito possivelmente, foi mal feito, né? Porque tu pode também estar desligando por comportamento, né? Às vezes o trabalho é bom sim. e o Muito. desligamento Acontece é por muito, né? comportamento, né? Então, isso pode ser que aconteça. Mas, assim, demorar para demitir, que é o Uhum. problema que eu falei que a gente teve. Não foi a demissão em si, mas no final acabou acontecendo, né? Nesse problema que a gente teve Sim. de ambiente. Então, não é só isso, né? Mas, então, assim, a gente precisa melhorar muito a parte de gestão, porque é uma coisa que a gente conduziu mal e eu não posso ficar dependente dos sócios que os sócios façam se a gente não fez bem em outros momentos. Então, Sim. tem que ter outras pessoas que possam assumir essas funções. Eu tenho uma pessoa lá que é maravilhosa que acho que vai nos ajudar nisso. Uhum. Então, acho que o desafio de gestão, ele continua. A gestão de pessoas sempre, né? Então, saber o que teu funcionário quer, saber por que ele está desmotivado, saber o que pode motivá-lo, que projeto que tu pode dar para ele. Saber até se ele não quer sair, não teve coragem de pedir ainda, Perfeito. né? Que Ou se acontece tá isso. lá também, porque a legislação também é tão complicada que às vezes o cara quer sair, precisa sair, e não sai esperando que seja demitido para sacar o fundo de garantia. Acho que essa é a pior parte que Então, existe da gestão de equipe, né? Então, assim, isso é um grande ponto. Né? Que às vezes o teu funcionário está lá não querendo estar. Uhum. E não sai, porque ele não pode sacar o fundo de garantia, vai perder o seguro-desemprego. Daí não né? vai conseguir, vai ficar muito E fica tempo. lá, ele te enganando, tu se enganando, Uhum. né? Infelizmente isso existe. Existe, sim, existe bastante. Então, assim, né? gestão de pessoas é um grande problema, porque são eles que te colocam para frente, são Sim. eles que te fazem dizer para o teu cliente que o trabalho vai ser entregue, são eles que te liberam para fazer as outras coisas, que é pensar no negócio, pensar em outras coisas que tu pode fazer, fechar outros clientes, Uhum. se tu sabe que tu tens um back-office lá que vai dar conta. que vai dar conta, né? Tainá, olhando para o futuro, tu falou bastante de futuro ali, da inteligência artificial, que pode resolver muitos dos nossos problemas, né, que a gente tem hoje, tanto técnicos quanto problemas de comportamento, porque a gente não vai precisar de tanta gente no escritório, vai precisar de mais gente técnica, então a conversa fica diferente entre duas pessoas que são muito técnicas, porque elas estão discutindo ideias, já não estão mais discutindo se uma gosta da outra ou não, que é um grande desafio também, né, de fazer com que os colaboradores discutam ideias e o conflito seja só nas ideias, né, não um conflito pessoal. E tu acredita que, juntando isso tudo que tu me falou aqui na entrevista, qual que é o desafio para o futuro da contabilidade? Qual tu acha que é o desafio? Tem muitos, assim, muitos. Eu acho que primeiro a reforma tributária está aí. Ela vai começar ano que vem, 2026 começa. Tá? Se com uma alíquota ou não, a gente ainda não sabe, né? Porque pode entrar só em ambiente de teste sem uma alíquota de 1% ali, 0,9 mais 0,1, né? Pode ser que isso aconteça, então estamos aguardando. Esse é o primeiro. Então, o teu escritório tem que estar pronto para a reforma, porque a reforma chegou. Né? Então, não adianta a gente tapar o sol com a peneira que está aí. Tá? Esse é o primeiro. Segundo, a gente entrou no prédio aqui, tem vários escritórios. Né? Só aqui no prédio tem vários escritórios. Então, como é um negócio que não tem barreira de entrada, todo negócio que não tem barreira de entrada, ele tem seu desafio. Então, o negócio ele tem o desafio da concorrência, que não tem barreira de entrada, e de uma complexidade gigante. Né? Então, assim, o que eu acho que é o grande desafio? É fazer... Porque, por exemplo, grandes profissionais hoje, bons profissionais, profissionais que entendem, são profissionais que estão no mercado há bastante tempo. Né? Porque o bom da reforma é que ela vai igualar todo mundo nasce do zero agora, né? Então tudo aquilo que eu sabia de PIS e COFINS, claro que ainda vai existir PIS e COFINS, claro que ainda vai ter as discussões de PIS e COFINS principalmente, porque a reforma tributária ela vai entrar, mas talvez a gente esteja discutindo ICMS até 2038. 33 o ICMS ainda vai ser cobrado. Só que tu tem 5 anos para ser cobrado por aquele ICMS que tu pagou em 33. Então pode chegar uma ação para ti até 2039, né? 38, 39. Então, o contador ele vai ter que saber de todos os tributos pelo menos até 2039. 15 anos para frente agora. Né? Então,
esse é o grande impacto. Uhum. Essa mudança da reforma, ela é muito grande no âmbito operacional. Então, muitas coisas de como tu fazia, tu vais ter que recomeçar. Uhum. Atrelado a isso, a gente tem o cenário da inteligência artificial escalando de uma maneira muito, muito, muito galopante, assim, né? Uhum. Tem um site que é muito legal falar isso. O site é AI, né? AI 2027. Se tu colocar lá, ele projeta os cenários. Uhum. As projeções acho que já fazem uns 5 anos lá, do que eles pensavam, como seria, como estaria o projeto Em da, da, 2025, da né? IA e até 2027. É um pouco aterrorizante, assim, e no que pode acontecer. Uhum. Mas tu não tem que se atrelar. E aí, voltando para a contabilidade, sem dispersar, o que acontece? Acho que a IA vai revolucionar a forma da gente trabalhar. Acho que, por exemplo, sei lá, se tu jogar hoje, faça o valuation utilizando Uhum. o DFC, Uhum. CF, da VEG. Acredito que ele vai chegar num resultado muito parecido com o Como que que tu chegaria. faria? Uhum. Se ele consegue fazer um negócio desses hoje, a gente não sabe o que vai conseguir fazer daqui a 5 anos, assim. É meio inimaginável, né, a capacidade disso. E acho que o cenário vai ser muito afetado. E tu vai ter que dizer para aquele teu colaborador de hoje e para ti como empresário de hoje que a tua valência de habilidades, elas precisam ser infinitamente maiores que as habilidades que tu tens hoje. Uhum. E eu tenho um pouco de receio, medo, enfim, não é bem essa palavra, mas que tem algumas pessoas, muitas pessoas extremamente capacitadas, que já estão num nível de trabalho, de trabalho, de tempo de escritório, lá na frente. Então, pessoas altamente capacitadas para o que a gente tem hoje, pessoas de 50 anos, Uhum. 50 e poucos anos, 40 e poucos anos. Eu já vou fazer 40 anos, estou há 20 de contabilidade, né? Então, assim, tu queres aprender a programar Python? Talvez tu precises. Tu queres Uhum. aprender uma linguagem de programação? Talvez tu precises. Porque o que o teu cliente vai precisar, tu não consegues mais entregar. Entendi. Tu não sabe mexer num determinado sistema que talvez hoje tu precises mexer. E acho que muita gente boa talvez se perca nesse caminho, né? E tu como proprietário do negócio, tu vais ter que começar o teu negócio do zero com um monte de gente que talvez entenda pouco de contabilidade. Ou que tenha vivência de negócio muito pequena. Uhum. E isso talvez tenha um impacto muito grande, assim, Entendi. né? Acho que isso pode ser que aconteça. Então, pro mercado, eu acho que isso é uma coisa que, pro mercado contábil, Uhum. eu acho que isso é uma coisa que pessoas com uma maior capacidade de aprender habilidades diferentes do que a gente tem hoje, acho que vai ser necessário. Acho que para todos os mercados serão necessários. Entendi. Acho que um negócio, Mas pro para nosso. finança, Uhum. cara, assim, acho que para finança, todo o mercado de finança, mercado financeiro, mercado bancário, Uhum. todo mundo vai ser impactado Entendi. de uma maneira que a gente ainda não consegue mensurar, assim. Então, Então, o nosso grande desafio agora é aprender a utilizar da melhor forma que a gente puder a acho que inteligência artificial sim. para otimizar o Dentro nosso tempo. disso, a reforma está aí, que é o Sim. nosso desafio para ontem, Uhum. né? Então, o nosso desafio que já deveria ter sido começado Sim. e muitos escritórios devem estar que nem eu, que não conseguiu ver um monte de coisa porque o início de ano é um caos, assim. Então, Uhum. já li todo o projeto de reforma, mas já deixei de ler 10 vezes, que era o que a gente precisa ler, né? Sim, sim, Porque é sim. muito E depois extenso. muda. E depois tu tem que ver, eu acho que isso impacta para esse meu cliente, isso impacta para aquele outro meu cliente, que é o desafio do segundo semestre, Uhum. né? Então, o maior desafio é, primeiro, a reforma tributária e primeiro verificar se isso, em que os meus clientes serão afetados, né? E depois transformar isso num produto que tu possa agregar, pegar os clientes dos escritórios que não estão Que não estão adequados preparados. para Uhum. isso, né? Então, Entendi. assim, tem o desafio, também tem a oportunidade, todo desafio tem uma oportunidade vindo, né, agarrada. Assim. Então, acho que esse é um impacto gigante. E eu acho que eu falei também um pouquinho, não sei se eu falei ou se ficou para trás ali, que é a questão do mercado de trabalho, que eu acho que vai ser muito impactado.
muito impactado com a reforma. Pensa hoje numa empresa. Vou chutar que uma empresa tem uma folha de 100 mil reais hoje de trabalhadores seletistas. Sim. Todos esses trabalhadores, eles não passam crédito nenhum pro empregador. Então, ele tem um custo de 100 mil reais apenas sem gerar direito a crédito. Esse cara vai falar com o colaborador dele para ele virar PJ. Acredito eu. Por quê? Bati no microfone aqui, desculpa. Por quê? Esse cara sendo PJ, ele passa a gerar crédito para o empregador. Então, acho que o governo analisou isso. Não sei se isso foi omitido, se isso não foi pensado. Se eu estou pensando, acredito que pessoas mais capacitadas que eu pensaram também. Mas acho que esse vai ser um impacto. Acho que isso vai ser um impacto. Tu pega gente que ganha 20, 30 mil de comissão, sei lá, e que hoje está numa baita empresa e que está seletista, será que não vale montar uma equipe? Até porque o custo vai aumentar e aumenta para nós aí como consumidores do produto daquela empresa, né? Se isso acontecer, também é um mercado que a contabilidade vai ser favorecida. Porque outros clientes potenciais que hoje são seletistas passarão a ser empresários. Né? Então, tem alguns desafios, tem várias oportunidades, e acho que dentro disso tudo a gente está inserido no contexto. Seja como consultor, seja como possível potencial cliente, e obviamente que tendo que entregar um serviço bem feito para o seu cliente. Né? Então, assim, a gente vai ser afetado em um determinado aspecto, mas isso gera uma demanda de trabalho que tu tens que aproveitar como uma oportunidade. Mas, obviamente, que é um risco. Porque nesse meio de campo tu pode fazer alguma coisa errada, tu pode parametrizar teu sistema errado, tu pode não ter lido direito uma determinada legislação, então tu vai precisar de ajuda, né? Vai precisar de sistema bom te corrigindo, vai precisar de gente boa te auxiliando, te dando uma consultoria. Então, isso é o que a gente tem hoje de desafio. Reforma atrelada com inteligência artificial, que acho que isso vai caminhar muito junto, e inteligência artificial já chegou para produzir conteúdo. Né? Então, sei lá, que é uma coisa que eu não faço. Nosso crescimento foi todo orgânico, então eu não faço nada de produção de conteúdo, assim, que deveria fazer, deveria divulgar melhor nas redes sociais. Então, isso a inteligência artificial já está fazendo, escrevendo texto, né? Então, cara, isso é o básico, né? Então, e acho que em sistema vai ser muito, muito mais impactante. Muito mais impactante. Tu pega um relatório de um cliente teu que vende pra caramba, um relatório de 20, 40, 50 mil linhas, e tu transforma esses dados em questão de segundos se tu tiver um programador dentro da tua empresa. Acho que isso vai precisar. Tá? Acho que é um pouco isso. É isso. Turma, essa foi a entrevista com o meu amigo Tainan. Pensem no que ele falou ali, todo desafio gera uma oportunidade. Vejam como vocês estão tratando os clientes para sempre atender de uma melhor forma. Tainan, dá um recado para o pessoal que está começando a empreender e sobre, além dos desafios que já falou, deixa um recado para o pessoal aí. Tem alguns, né? Mas eu acho que o mais importante é o seguinte, se tu tem sócio, é muito melhor tu ter sócio, tá? Isso é o que eu acho. Então eu só estou no negócio hoje de contabilidade porque eu tenho sócio, que foram base de sustentação em diversos momentos, que a gente pensa em desistir, que a gente quer fazer outra coisa, enfim. E tem sócio, é muito bom. Mas alinhem os objetivos sempre com os teus sócios. O que cada um vai fazer? Se vai ter uma remuneração X, como que vai ser essa remuneração? O que o sócio precisa entregar? O que o sócio vai ser penalizado caso ele não cumpra uma determinada expectativa? Se vai ter atualização, o sócio tem que se atualizar ou não, se isso vai ser uma prerrogativa básica, porque às vezes um cara quer se atualizar muito, o outro não quer, mas o outro trabalha muito mais. O outro é só comercial, né? Às vezes o outro é só comercial e aí não precisa se atualizar tanto. Eu acho que o recado é para quem tem sócio, cara. Porque se o negócio é teu e se tu errar, tu tá errando contigo e obviamente com a tua família, das pessoas que dependem contigo, mas a responsabilidade é só tua, né? Agora, quando tu tem sócio, tu és responsável por ele é responsável por ti e por todas aquelas pessoas que estão dentro do teu negócio. E às vezes vocês estão passando por uma dificuldade de um negócio que hoje vocês não pensaram. Quando a empresa estiver lá na frente daqui a 3, 5 anos, e a vida da gente muda, né? Hoje eu posso abrir um negócio contigo, André, nós dois somos casados, eu tenho filho e tu não, e daqui a pouco esse cenário muda, tu quer ter filho e tu não quer mais morar no Brasil, tu quer ir embora. E isso não foi conversado quando tu abriu a empresa e depois vira um baita de um pepino. Então, as nossas vidas mudam muito rápido. Às vezes não, mas às vezes elas podem mudar muito rápido e
os teus sonhos, os teus objetivos também podem mudar. Sim. E isso tu tem que definir antes De qualquer coisa. antes de dar problema. E aí entra a 7 que pode ajudar nessa parte, né? Vocês Então, também. mas acho que Vocês isso é também. importante. Então, cara, quer ter um negócio? Se tu tiver sozinho, vai embora, né? Mas se tu tiver sócio, pense em tudo que pode dar errado. Porque tem muita coisa que pode dar errado e quando der errado é que tem que estar com isso bem alinhado. Mas a gente escreveu isso aqui a gente pensou dessa forma. E se vocês quiserem alterar no meio do caminho, vocês Dá vão pra alterar alterando no meio do caminho. Mas pensa nisso porque a gente viu grandes amizades se perderem nesse meio tempo, né? Obrigado. Valeu, meu velho. Sucesso sempre. Estamos juntos.